eu sempre digo para vocês, as orelhas são todas diferentes. E por isso, uma boa seleção dos aparelhos auditivos pode fazer milagres na sua reabilitação. Então, é por conta disso que hoje, no Café com a Fono, eu trouxe para vocês os aparelhos. Quero explicar um pouquinho de cada modelo. Hoje no mercado, gente, temos muitas coisas diferentes, tanto em tecnologia, quanto em marcas, quanto em qualidade, manutenção. Hoje eu vou focar um pouquinho em alguns modelos, então escolhi aparelhos de uma mesma marca, da Hearing Go, para mostrar para vocês algumas diferenças e falar um pouquinho de tecnologia. Vamos lá! O aparelho queridinho de todo mundo, pequenininho, super discreto, a gente coloca na orelha e nem percebe que está com ele. Tem até um caso de uma paciente super jovem que usou esse aparelho por mais de mês e nem a mãe nem o noivo, ninguém percebeu. Ele é realmente muito discreto, mas por conta de ser tão pequenininho, ele acaba perdendo um pouco em tecnologia. Ele vai te ajudar a ouvir bem, ele é restrito para alguns tipos de perda, não são todas as audiometrias que comportam esse tipo de aparelho e nem todos os tipos de conduto. Então, isso é uma coisa importante da gente saber. Mas, se ele for adequado para o seu caso, a gente não tem conectividade, a gente não tem opção de ser recarregável e a gente não tem nem direcionalidade de som por conta do microfone do aparelho. Bonitinho, discretinho, mas ele é bem simplesinho. Quando a gente já pensa nos aparelhos retroauriculares que vão atrás da orelha, a gente já abre uma gama muito maior de características tecnológicas. É importante explicar para vocês que quando eu falo de tecnologia, eu não estou falando somente de um aparelho conectar numa televisão, conectar num celular, porque isso muitas vezes não é nem necessário para um paciente, né? Hoje em dia tem aí um bafafá, a Yolanda aparelho à prova d'água. E eu dou risada e pergunto para todos os pacientes, e o senhor vai tomar banho de aparelho? O senhor precisa nadar de aparelho? Então a gente sempre precisa saber qual tecnologia é indicada para cada caso. Senão o que acontece? A gente paga rios de dinheiro no aparelho auditivo que tem tanta coisa que a gente não vai nem usar. Tá vendo aí qual a importância do papel da fono para conseguir fazer isso por você e ser honesta na hora de passar essas informações? A gente tem os aparelhos receptores no canal, que são super discretos. Eles vêm tanto na opção recarregável, totalmente livre de pilhas. Isso ajuda em alguns fatores. Lógico, pensando aí na questão do meio ambiente, ele é essencial, mas também pensando na questão do manuseio. O mesmo aparelho com pilha, ele vai ter uma gaveta e o nosso paciente que for usá-lo tem que abrir e fechar essa gaveta sempre que tirar o aparelho na orelha. Se a gente pega uma pessoa que já tem uma mão que não tem tanta facilidade com coisas pequenas, ou alguém que já tem algum tremor por alguma doença, a gente acaba aumentando as chances de danificar o aparelho e de também isso ser uma dificuldade no dia a dia do nosso paciente. Então, o aparelho recarregável, ele é muito bom porque ele não vai ter nada disso de manuseio, a gente vai só tirar ele da orelha e pôr ele para carregar. E também, por ser totalmente vedado, ele vai ter uma resistência ainda maior para umidade, transpiração, né? Nessa época de calorão a gente fica sempre suado, então a umidade ela é um problema para os aparelhos auditivos. Todos os aparelhos auditivos da Hearing Go têm um nível de proteção máxima para a umidade, que é de 68. Isso permite, para quem não sabe, até mesmo mergulhos de meia hora com o aparelho auditivo. É claro que eu, como fono, não oriento nada disso, gente. Não vai entrar com o aparelho na água e nem precisa, tá? Mas eles são todos muito resistentes, ainda mais o modelo recarregável. E aqui para trás, mas não menos importante, estão os modelos BTE. Esses modelos, eles não vão ter aquele fiozinho que leva o som até um receptor dentro da orelha. Ele tem um tubinho de plástico, então pensando em manuseio, ele também é muito mais prático e muito mais resistente. E ele também vai ter na opção recarregável ou com pilha. Quando a gente pensa em tecnologia,
a gente já não está mais falando de modelo, a gente está falando do chip que vai dentro desses aparelhos e que vai transmitir esse som de uma forma ou de outra. Então, todos os nossos aparelhos que eu trouxe aqui para vocês hoje, eles têm uma linha mais básica, uma linha intermediária e uma linha avançada. De novo, isso não tem nada a ver com conexão com o celular. Isso tem a ver com a quantidade de filtros de som que esses aparelhos têm. Então, quanto mais filtro de som, mais próximo do normal vai ficar a audição desse meu paciente, mais natural vai ser e melhor aí de inteligibilidade de fala e tudo mais pelos filtros de ruído. Então, isso também é uma coisa importante da gente pensar junto com o paciente na hora da nossa consulta inicial. Colocar os algoritmos que a gente precisa de acordo com a necessidade das perdas e também do dia a dia do nosso paciente. Um paciente de uma idade aí de 89 anos, que fica mais em casa, quer o aparelho para se comunicar com a família, para ver uma televisão, é um nível de necessidade. Um paciente que ainda trabalha ativos, faz reunião online, vive viajando, vai para país diferente, precisa de um aparelho com mais recurso, porque ele vai ter aí ambientes sonoros muito diferentes que ele frequenta, né? Então, mais uma vez, nenhuma perda é igual a outra, nenhuma orelha é igual a outra, e a vida de cada um é muito diferente da vida do outro. Essa seleção inicial do aparelho pode fazer você ter uma reabilitação de sucesso ou pode simplesmente estragar tudo. Fique muito atento a isso quando você for procurar seus aparelhos.